Que Deus abençoe seu dia e sua semana. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um material fascinante pela frente. Vamos mergulhar num comentário detalhado sobre uma visão bíblica que é, muitas vezes ignorada pela sua complexidade, a do templo e da terra restaurada em Ezequiel capítulo 45. É uma visão riquíssima. E a nossa missão aqui é tentar decifrar o que essa planta detalhada de uma sociedade ideal, com divisões sagradas, um líder misterioso, o que tudo isso pode nos dizer hoje. É uma visão de ordem, de justiça... E de adoração, acima de tudo. Exato. Ok, vamos analisar isso. Para começar, a visão descreve um tipo de plano de urbanismo em escala divina. Não é só sobre reconstruir um templo, mas reorganizar uma terra inteira. Como isso funciona? É realmente impressionante. A visão começa com o que é chamado de oferta ao Senhor, mas não é um sacrifício de animal. É uma porção de terra. Exatamente. Uma porção de terra, um quadrado perfeito de 25.000 por 25 varas. 25.000 varas. Para que se tenha uma ideia da escala, a fonte nos ajuda a visualizar. Isso dá quase 79 quilômetros de cada lado. 79 quilômetros, nossa! É maior que muitas áreas metropolitanas. Uma área imensa, separada como sagrada para Deus, bem no coração da nação. E não é um bloco único, certo? A fonte detalha as subdivisões e a lógica por trás delas é o que me chama a atenção. Parece que existe uma hierarquia de santidade. Isso. O coração dessa terra sagrada é uma faixa de 10.000 por 25.000 varas destinada aos sacerdotes. E dentro dessa área sacerdotal está o santuário, o templo. O epicentro espiritual. Exatamente. Logo abaixo tem outra faixa do mesmo tamanho para os levitas, que auxiliavam no serviço do templo. Certo. E, por fim, uma faixa menor, de 5.000 por 25 varas, que é designada como propriedade da cidade, para moradia e sustento do povo. Então temos o sagrado no centro, e isso vai se irradiando para fora. Primeiro os sacerdotes, depois os levitas e, por fim, a cidade. Mas e o governo? Onde entra a liderança civil nisso tudo? E aqui a fonte nos aponta um detalhe crucial que mostra uma sabedoria divina profunda. As terras que sobram a oeste e a leste desse grande quadrado sagrado são designadas como propriedade do príncipe. Ah! Isso não é um mero detalhe imobiliário. Se a gente pensar na história de Israel, um dos maiores pontos de corrupção era justamente a cobiça dos reis. Me vem à mente na hora a história do rei Acabe e a vinha de Nabote. Pois é. O rei queria a terra, não conseguiu de forma justa e, basicamente, usou o poder para matar um homem inocente e tomar a propriedade dele. Foi um escândalo. Precisamente, essa história é um arquétipo da opressão. O que a gente vê em Ezequiel 45 é uma correção divina embutida no próprio sistema. Como assim? Ao designar uma propriedade específica e generosa para o líder, a visão elimina a necessidade ou, a desculpa para que ele oprima o povo e tome suas terras. É uma salvaguarda contra a ganância. Entendi. Então não é só um mapa, é uma constituição escrita na própria terra. E isso nos leva direto para a figura central e enigmática desse capítulo, esse príncipe. Sim. A primeira coisa que vem à mente, ainda mais lendo outras partes de Ezequiel, é que ele deve ser o Messias, Jesus Cristo. Mas a fonte que a gente analisou, ela argumenta fortemente contra essa ideia. Sim, e essa é uma das revelações mais importantes do nosso material. É compreensível que a interpretação inicial seja essa, né? Sim, claro. Os capítulos 34 e 37 de Ezequiel usam o termo príncipe para se referir claramente ao Messias. No entanto, quando a gente olha os detalhes do capítulo 45, surgem inconsistências, que não dá para ignorar. Certo. Então a fonte está indo contra uma interpretação bem tradicional. Qual é a evidência que eles apresentam que é tão convincente assim? São dois pontos principais, bem diretos. O primeiro, no versículo 22, diz que o príncipe deve trazer ofertas por si mesmo, por seu próprio pecado. Ah, aí já complica.
Pois é, isso cria um conflito teológico imediato. A base da fé cristã é que Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mancha, que não tinha pecado e, portanto... Não precisava de sacrifício por si, ele era o sacrifício. Exato. Isso por si só já seria um obstáculo enorme para a interpretação messiânica. E qual é o segundo ponto? O segundo vem de um capítulo vizinho, Ezequiel 46, versículo 16, que menciona que o príncipe terá filhos e poderá lhes dar herança. O que também não se alinha com a identidade e o ministério de Jesus. De forma alguma. Então, essas duas características, a necessidade de uma oferta pelo pecado e a menção de filhos, nos forçam a procurar outra identidade para esse príncipe. Então, se não é o Messias, quem ele é? E qual é a função dele se não é a de um rei soberano? O poder dele parece bem limitado. Muito limitado. Ele não tem poder político no sentido tradicional. A função dele é estritamente religiosa e administrativa, sabe? Confinada à área sagrada do templo. Certo. Ele é o responsável por prover os animais para os sacrifícios nas festas, luas novas, sábados. A solução que o nosso material propõe para o enigma é que este príncipe é, na verdade, o sumo sacerdote do templo, um descendente de Zadok. Zadok. Para quem não está familiarizado, esse nome é importante. É a linhagem sacerdotal que o rei Davi estabeleceu, conhecida pela fidelidade. Correto. Então, ele seria a principal autoridade religiosa humana no templo. E essa interpretação resolve as contradições. Faz sentido. Um sumo sacerdote humano, mesmo um descendente fiel de Zadok, ainda seria um pecador precisando de expiação e, claro, poderia ter filhos. E isso mantém a soberania de Cristo intacta. Cristo é o grande rei e sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. Aquela ordem sacerdotal misteriosa, superior, que antecede a de Arão. Exato. E este príncipe sacerdotal em Ezequiel atua sob a autoridade de Cristo, administrando o templo terreno durante o reino milenar. Não há conflito de papéis. Nenhum. Fascinante. A resolução desse enigma redefine a estrutura de poder da visão. Mas a visão não trata só de grandes estruturas e líderes. Ela desce a um nível muito prático, quase mundano. Uhum. Insistindo em medidas e pesos corretos. Pode parecer um detalhe administrativo, mas a fonte argumenta que o significado é muito mais profundo. Sim, é um ponto crucial sobre o caráter desse reino. A ordem é clara. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. Efa para secos, bato para líquidos. É uma regulamentação comercial para evitar fraudes no mercado. Sim, mas é acima de tudo um símbolo poderoso da presença da justiça em cada transação, em cada interação da vida cotidiana. A santidade do templo deve se refletir na honestidade do mercado. Uma coisa não pode ser separada da outra. Exatamente. E a fonte destaca que, para os crentes de hoje, isso não é só uma esperança futura, é um chamado presente. Viver a justiça do reino agora. Isso, rejeitar as balanças falsas em todas as áreas. E isso vai além de dinheiro, né? O que são pesos falsos hoje? Pode ser a desinformação que a gente compartilha, a imagem que projetamos nas redes sociais que não é real. Ou a forma como exageramos nossas qualidades numa entrevista de emprego. Exatamente. É um chamado radical à integridade. E essa conexão entre o espiritual e o material parece ser um tema recorrente aqui. A gente vê isso também na forma como a adoração é estruturada, envolvendo toda a comunidade através das ofertas. Com certeza. O sistema é colaborativo. O povo participa ativamente, trazendo uma porção de suas colheitas, de grãos, azeite, de seus rebanhos. Essas são as ofertas sagradas para o príncipe? Isso. E ele então atua como um administrador. Ele recebe do povo e usa esses recursos para prover tudo o que é necessário para os sacrifícios nos dias sagrados. Existe uma mutualidade aí. O povo sustenta a adoração e o líder administra essa adoração em nome deles. É uma economia espiritual. É uma ótima maneira de colocar. A nossa fonte traça um paralelo muito interessante com o que chama de colheitas espirituais do nosso tempo. Certo. Argumenta que na Era da Graça, o princípio permanece.
Não estamos sobre uma obrigação percentual estrita como o dízimo da lei, mas somos convidados a contribuir com base no princípio de que Deus ama quem dá com alegria. A contribuição material se torna uma expressão da nossa adoração. Uma expressão tangível de gratidão. E essa ideia de ofertas de contribuições me leva a pensar no ritmo da vida religiosa. As grandes festas anuais deviam ter um papel central nisso, né? Como essas tradições antigas se encaixam nessa nova realidade do reino milenar? Esse é um dos aspectos mais intrigantes da visão. Muitas ordenanças da lei mosaica encontram uma correspondência no reino milenar, mas são tipo adaptadas. Porque agora fazem parte da nova aliança? Exato. Das 7 grandes festas do Antigo Testamento, a visão de Ezequiel destaca 3 que vão continuar a ser celebradas: a Páscoa, a Festa dos Pães Asmos e a Festa dos Tabernáculos. Ok. A Páscoa e os tabernáculos têm um simbolismo que parece mais direto para nós, talvez. A Páscoa como o memorial da morte do Cordeiro e os tabernáculos como celebração do reino de paz. Mas a festa dos pães asmos, essa me surpreendeu. O pão sem fermento simbolizava a pureza, a remoção do pecado. Por que essa festa continuaria num reino governado por Cristo? É uma pergunta excelente. E a resposta que a fonte oferece é profunda. O fermento na Bíblia é quase sempre um símbolo do pecado, sabe? De corrupção que se espalha. Certo. A continuação dessa festa serve como um lembrete anual de que, mesmo durante o reino milenar, com Cristo reinando fisicamente na Terra, o pecado e a natureza pecaminosa ainda vão existir entre a população humana. Isso muda completamente a perspectiva popular sobre o milênio. Não é uma utopia instantânea, onde todo mal desaparece de uma vez. Não é. É um reino onde a justiça prevalece e o pecado é julgado, mas a possibilidade do pecado ainda existe. A paz não significa a erradicação imediata de toda a falha humana. Entendi. E, além dessas 3 festas, a visão também descreve ofertas especiais de Ano Novo, que aconteciam no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro dia do 7º mês. E o ritual descrito para essas ocasiões é muito simbólico, não é? Envolve o sangue da oferta. Extremamente simbólico. O sangue da oferta pelo pecado era pintado nos batentes do templo, no altar. É uma referência direta à primeira Páscoa no Egito. Quando o sangue nos umbrais das portas protegeu o povo. Exato. E a aplicação prática disso, segundo a fonte, é a ideia de um recomeço, de uma folha em branco espiritual. Para um novo convertido, ou alguém que está voltando. Isso. O princípio é o mesmo. Um novo começo só é possível através da apropriação pessoal do sacrifício de Cristo, simbolizado pelo sangue. Aquele ritual vai servir como um poderoso lembrete de que cada novo ciclo começa sob a proteção e o perdão que foram conquistados ali. Uau! Então, resumindo a nossa análise de hoje. A gente começou com essa visão de ordem divina na divisão da terra, um projeto que coloca a santidade no centro e protege os vulneráveis. Desvendamos o mistério do príncipe, entendendo ele não como Messias, mas como uma figura sacerdotal humana, o que resolve várias tensões teológicas. Certo. Vimos como a justiça se manifesta em coisas tão práticas como pesos e medidas, e como a adoração conecta o espiritual e o material. Através de um sistema de ofertas mútuas. E, por fim, entendemos que as festas antigas ganham novos e profundos significados, apontando para realidades que perduram, inclusive a da necessidade contínua de lidar com o pecado. Exato. E o material que a gente analisou, com todo esse foco em um futuro templo restaurado, com rituais, sacrifícios, levanta uma reflexão final importante. Qual seria? Se tudo isso aponta para uma adoração tão estruturada, física no futuro, isso nos leva a uma questão. Como a compreensão dessas profecias detalhadas pode aprofundar a maneira como as pessoas vivenciam sua fé hoje? Num tempo sem um templo físico em Jerusalém e sem sacrifícios de animais? É uma ótima pergunta. Talvez nos lembre que a nossa adoração, embora não seja ligada a um lugar físico, ainda deve ser ordenada, justa e deve abranger todas as áreas da nossa vida, o material e o espiritual. É algo para se pensar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.